Minha colega de quarto, Ashley, e eu tínhamos os mesmos gostos. Ela gostava de todos e cada um dos meus namorados. Ashley sempre dizia que eu era ingênua demais, que eu não conseguia perceber os truques dos homens e se oferecia para testá-los por mim. Então ela se aproximava dos meus namorados com a desculpa de estar me protegendo. Depois de conseguir conquistá-los, ela voltava toda satisfeita, se gabando e zombando de mim. Viu? Eu te falei que você não sabe julgar as pessoas. Esses caras são todos mentirosos manipuladores. Se não fosse por mim, você já teria sido enganada. Eu ficava furiosa, mas não conseguia rebater. Dessa vez eu fiz algo diferente. Comecei a sair em segredo com o astro do time da faculdade, sem contar nada para Ashley. Quando ela descobriu, fez exatamente o que eu esperava. Começou a agir de novo. Mas o que ela não sabia era que esse namorado tinha sido escolhido especialmente para ela. Ashley estava no quarto mostrando uma foto com o meu ex, Lucas, exibindo para todo mundo. Quando ele corria atrás de você, dizia que você era a única. Agora olha só. Foi só eu instalar os dedos e ele veio. Ela sorriu com arrogância. Ainda bem que eu tô aqui. Senão você teria sido enganada de novo. Eu fechei os punhos, sentindo a raiva subir pelo peito. Você se sente tão orgulhosa assim de destruir os relacionamentos dos outros? Não tem vergonha? Ashley ficou em silêncio por um segundo, depois fez uma expressão de quem estava magoada. Emma, eu só tô tentando te proteger. Por que você não consegue agradecer? Antes que eu respondesse, Megan entrou na conversa. Emma, você leva relacionamento a sério demais. Vale mesmo a pena brigar com uma amiga por causa de um cara? Logo em seguida, Chloe completou. Exato. Se não fosse pela Ashley, você nem saberia quantas vezes já teriam te enganado. Ela só tá tirando lixo para você. Você devia agradecer. Eu abri a boca, mas não consegui dizer nada porque no fundo, verdade, meus 5 ex-namorados tinham sido pessoas horríveis, mas isso não significava que Ashley era melhor. Antes de cada término, eu sempre olhava o celular deles escondido. E foi assim que eu descobri tudo. Ashley mandava fotos provocantes, usando blusas bem abertas. Depois começava com perguntas absurdas. Você acha meu corpo bonito? Meus seios são grandes. Aquilo me dava nojo. Todos eles eram iguais. Ashley se aproximou de mim novamente com aquele sorriso convencido. Você não tá realmente brava, né? Eu não fiz por mal, só conversei com eles e todos se interessaram por mim. Não é culpa minha, certo? Megan respondeu na hora. Claro que não é culpa sua. É porque você é interessante, não como certas pessoas que acham que só por tirar boas notas já são especiais. Ela trocou um olhar com Chloe e as duas sorriram. Eu ignorei completamente. Continuei olhando para o meu celular. O quarto ficou em silêncio por alguns segundos, até que Megan gritou. Meu Deus, olha isso até a varanda tentando enxergar melhor. É o Ethan. O que ele tá fazendo aqui embaixo? Chloe e Ashley correram atrás dela. Não pode ser. É ele mesmo. O que ele tá fazendo no nosso prédio? Será que tá esperando a namorada? Megan olhou para Ashley. Você não disse que era próxima dele? Ele tem namorada agora. A expressão de Ashley mudou, mas ela não respondeu. Ela já tinha tentado se aproximar do Ethan por mais de 6 meses e nem sequer conseguiu que ele aceitasse ela nas redes sociais. Eu terminei de passar o batom em frente ao espelho e fui sair. Mas Ashley entrou na minha frente. Você não tinha terminado com o Lucas? Ainda vai sair com ele? Afastei a mão dela. Terminei com ele faz 3 meses. Pode ficar com ele se quiser. De repente, meu celular tocou. Atendi imediatamente. Você já desceu? A voz dele veio calma. Já tô indo. Antes que eu desligasse, Ashley puxou o celular da minha mão. Oi. Aqui é a Ashley, colega da Emma. Você é o namorado dela? Eu não ouvi o que ele respondeu, mas vi o rosto dela travar. Aproveitei o momento, peguei o celular de volta e desliguei. Um brilho estranho apareceu nos olhos dela. Seu namorado é o Ethan. Isso é impossível. Megan riu. O Ethan tem padrão alto demais. Como ele olharia para ela? Chloe concordou.
A quantidade de garotas atrás dele chega até o portão da faculdade. Ashley me olhou de cima a baixo. Você não contratou alguém para fingir ser ele, né? Eu achei graça. Acredita no que quiser. E saí. Quando desci, Ethan estava encostado em um carro vermelho. Assim que me viu, os olhos dele se iluminaram. Não era difícil entender por que Ashley tinha tentado se aproximar dele por tanto tempo. E era exatamente por isso que eu tinha escolhido ele. Esperei muito? Perguntei. Acabei de chegar. Entra. Ele abriu a porta para mim com naturalidade. Quando entrei no carro, olhei para cima. As três estavam na varanda paradas, com expressões completamente diferentes do normal. Eu quase ri. Ethan me levou até um clube privado. Fomos para uma quadra de tênis. Ele ficou atrás de mim, segurando meus braços, me ensinando a segurar a raquete. Meu celular começou a tocar. Era Ashley. Atendi. Emma, você tá numa quadra de tênis, né? Eu franzi a testa. Ela realmente não desistia. O que você quer? Que jeito é esse de falar? Eu só tô preocupada com você. Vai que ele te engana. O Ethan não vai me enganar. Para de me ligar. Desliguei. Ethan pegou uma toalha e secou minha testa com cuidado. O que foi? Sua colega te irritou? Tem gente com inveja porque eu tenho um namorado bonito. Ele deu uma risada baixa e bagunçou meu cabelo. No segundo seguinte, uma bola de tênis veio voando e bateu com força nas costas dele. Ele se virou incomodado. Ashley apareceu correndo. Tai, desculpa, eu não vi direito. Foi sem querer. Ela se inclinou levemente, mostrando o decote de propósito. Ethan apenas levantou uma sobrancelha, olhou para ela rapidamente, sem expressão. Tá tudo bem. Ele colocou a mão na minha cintura. Já pronto para ir embora. Mas Ashley segurou o braço dele. Como eu vou deixar assim? Me passa seu Snapchat. Eu sujei sua roupa. Deixa eu te comprar outra. Ethan olhou para a mão dela, segurando o braço dele. Depois levantou o olhar e havia um claro incômodo no rosto dele. Não precisa, eu não adiciono desconhecidas. Ele virou para mim, suavizando a expressão. Nena, isso estragou o clima. Vamos embora. Te compro um bracelete para compensar. Eu sorri e olhei para Ashley sem dizer nada, mas ela entendeu. Ela ficou parada ali sem reação. Meus ex-namorados também costumavam rejeitar ela na minha frente, mas sempre dava para ver o interesse nos olhos deles. Depois eles adicionavam ela escondido. Ashley acreditava que todos os homens eram iguais, só que dessa vez ela tinha encontrado alguém que nem olhava duas vezes para ela. Eu estava satisfeita. Tanto que comecei a pensar que o Ethan talvez fosse diferente, talvez fosse o único, mas a realidade não demora muito para aparecer. No dia do ensaio da peça da faculdade, fui procurar por ele e encontrei os dois juntos, sentados muito próximos, compartilhando um copo de chá com leite. Ele tomou um gole e logo depois Ashley encostou a boca exatamente no mesmo lugar. Bebeu lentamente, então ele voltou a beber como se não fosse nada. Minha cabeça começou a girar. Ethan levantou o olhar e me viu. Ficou imóvel por um segundo. A Ashley estava com pressão baixa. Passou mal no palco algumas vezes. Eu só quis ajudar para terminar o ensaio logo. Ele entregou o copo para ela. Termina isso e vamos voltar. Ashley pegou o copo, tomou mais um gole e me lançou um sorriso. Seu namorado é meio distraído. Não importa o quanto eu provoque, ele não reage. Dessa vez você escolheu bem. Ela saiu andando como sempre. Segura de si. Eu fiquei parada com o coração acelerado, porque eu conhecia muito bem aquele olhar dela. Ethan percebeu minha expressão e tentou me abraçar. Nena, não pensa demais. Ela tá ajudando no ensaio. Eu só tô retribuindo. Eu assenti e encostei nele. Você sabe de uma coisa? A Ashley parece gostar muito dos meus namorados. Ela já ficou com todos. Fiz uma pausa. Tenho medo de você ser o próximo. Ele me apertou mais forte. Não se preocupa. A única pessoa que eu amo é você. No mesmo instante, o celular dele vibrou. Era uma mensagem de Ashley. Ele olhou rapidamente e se afastou. Preciso voltar pro ensaio. Te vejo depois.
Eu fiquei ali vendo ele se afastar e senti meu coração afundar aos poucos. Eu realmente achei que ele fosse diferente, mas em menos de uma semana ele já tinha adicionado ela. Nos dias seguintes, ele percebeu que eu estava diferente, tentou me animar. Disse que ia me levar em um ia, me apresentar para os amigos mais próximos. Eu decidi dar mais uma chance. O ia era enorme. Assim que chegamos, ele me apresentou. Essa é minha namorada, Emma. A conversa começou a girar em torno de um projeto importante da família dele. Como está o desenvolvimento do novo produto? Ethan franziu a testa. Tá travado. Se a gente não conseguir falar com o Dr. Howard Smith, tudo pode dar errado nesse momento. Uma voz apareceu. Dr. Smith. Ashley. Ela se aproximou, sorrindo. Eu conheço ele. Minha tia já teve contato com ele várias vezes. Se você quiser, eu posso ajudar. Ethan olhou para ela surpreso e eu fiquei ali em silêncio, sentindo tudo começar de novo. Enquanto Ethan conversava com Ashley, eu peguei meu celular discretamente e enviei uma mensagem para um número que não estava salvo. O peixe quase mordeu. Continuem como planejado. Guardei o celular e voltei a observar. A partir daquele dia, Ethan começou a se encontrar com Ashley com frequência, sempre sem me contar. E depois de cada encontro, Ashley aparecia com algo novo, uma joia, uma bolsa, algum presente caro. Um dia no quarto ela entrou exibindo uma bolsa nova. Olha isso! Megan arregalou os olhos. Não acredito. É edição limitada. Só existem pouquíssimas no mundo. Quem te deu isso? Ashley sorriu de um jeito que já dizia tudo. Tem gente que acha que já conquistou alguém sem perceber que algumas pessoas mudam rápido. Ela olhou para mim direto, sem disfarçar. Eu sabia exatamente o que aquilo significava. Ela tinha conseguido. Senti a raiva subir, mas não reagi. Coloquei meus fones de ouvido e aumentei o volume. Ethan não me procurou por dias. Até o dia do meu aniversário. Ele apareceu do nada. Parecia animado. Emma. Consegui resolver aquele problema. Finalmente deu certo. Ele me abraçou. Desculpa ter sumido. Eu estava muito ocupado. Ele me levou até uma loja luxuosa. Parou na frente de uma joia. Você gosta? Eu fiquei surpresa. É linda, mas deve ser muito cara. Não importa. Só isso consegue mostrar o quanto você é importante para mim. Meu coração apertou. Toda a frustração dos últimos dias começou a desaparecer. Mas então ele pegou a caixa e colocou na minha mão. Emma, me ajuda a entregar isso para Ashley. Eu congelei. O quê? Ela me ajudou muito esses dias. Se esforçou bastante. Como você é minha namorada, faz mais sentido você entregar. Eu abaixei o olhar e não recusei. Mandei mensagem para Ashley na mesma hora. Por coincidência, ela também estava no shopping. Quando chegamos no ponto de encontro, vimos uma cena estranha. Ashley estava sendo puxada pelo braço. Era o Lucas. Meu ex-Ashley, para de me evitar. Eu já resolvi tudo. Posso te dar o que você quiser. Ela tentava se soltar, visivelmente irritada. De repente, Ethan avançou e deu um soco em Lucas. Quem você acha que é para tratar ela assim? Os dois começaram a brigar até a segurança separar. Eu fiquei olhando sem reação. Meu ex e meu atual brigando por ela. Aquilo parecia absurdo. Ashley, com os olhos cheios de lágrimas, se jogou nos braços de Ethan. Ainda bem que você chegou. Eu fiquei com medo. Ele abraçou ela e começou a acalmar falando baixo. E então foi embora com ela. Sem nem olhar para mim. Eu fiquei parada por alguns segundos, sem saber o que sentir. Me virei para ir embora. Mas alguém segurou meu braço com força. Antes que eu reagisse, fui puxada para a saída de emergência. Minhas costas bateram contra a parede e então, um beijo forte, sem aviso. A voz veio logo depois. Calma, baixa. Já terminou de brincar? Meu coração disparou. O que você achou da minha atuação? Ele perguntou convincente o suficiente. Ele soltou um pequeno riso. Cada vez que ela encosta em mim, eu sinto vontade de ir embora e tomar banho. Eu respirei fundo. Você fez uma boa cara quando me entregou o presente. Só o necessário.
Houve um pequeno silêncio. Você tá bem? Ele perguntou. Tô. Fiz uma pausa. Por um momento, eu quase acreditei. Em qual parte? Na parte em que você estava realmente dando aquilo para ela. Ele não respondeu na hora. Depois disse, aquilo sempre foi seu. Eu sorri levemente na escuridão, porque naquele momento eu soube, o jogo ainda não tinha acabado. Depois disso, voltamos para o iate separados, como se nada tivesse acontecido. Exatamente como tínhamos combinado, Ashley já estava lá fora. Na parte principal, usando o colar, mostrando para Megan e Chloe com um sorriso impossível de ignorar, como se precisasse que todo mundo visse, como se aquilo confirmasse alguma vitória. Megan tirava fotos. Chloe concordava com tudo, animada. Eu me aproximei com uma taça na mão. Ficou bonito em você. Ashley me olhou, esperando outra reação. Algo diferente, raiva, talvez. Mas eu só mantive a calma. Você não tem nada para dizer, Emma? Ela perguntou. Eu já disse. Ficou bonito. Ela travou por um segundo. Sem saber como reagir. Chloe entrou na conversa. Aprende assim que se reage quando alguém te supera. É mesmo, respondi bebendo um gole. Naquela noite, quando voltamos pro quarto, Ashley ainda estava com o colar, sentada em frente ao espelho, se olhando. Por um bom tempo, Megan e Chloe não tinham voltado. Estávamos só nós duas. Depois de alguns minutos, ela falou, você não vai me cobrar nada? Cobrar o quê? Sobre o Ethan. Sobre isso tudo. Eu dei de ombros. Não. Ela franziu a testa. Nem um pouco de raiva. Um pouco. Talvez. Parei por um segundo. Mas eu já entendi como você funciona. Ela virou o rosto, me encarando pelo reflexo. Você gosta de caras que já estão com alguém. Fiz uma pausa. O problema é que depois que consegue perde a graça. Ashley se virou completamente. O Ethan é diferente. Você disse a mesma coisa sobre o Lucas. Silêncio. E sobre o Mark? Outro silêncio. E sobre o Daniel? Ela não respondeu. Depois de alguns segundos falou, ele tem futuro, família, dinheiro, não é como os outros. Pode ser. Me deitei. Boa noite, Ashley. Ela não gostou daquela conversa. Eu percebi no dia seguinte, ela me perguntou 2 vezes se eu estava bem, com um tom estranho, doce demais, falso. Ela precisava que eu estivesse mal. Era assim que ela sabia que tinha vencido. Sem isso, não tinha graça, mas eu não dei isso para ela. Alguns dias depois, Ethan chamou Ashley para conhecer mais sobre o projeto da família dele. Ela chegou no quarto com uma bolsa nova. Eu reconheci na hora. Já tinha visto o valor antes. Não era tão cara quanto parecia. Ela colocou a bolsa na cama, passou a mão devagar, claramente esperando minha reação. Foi ele que me deu. Que bom, respondi sem olhar. Ela ficou irritada. É só isso que você vai dizer? O que você quer que eu diga? Ela sentou na minha cama. Emma, eu não entendo você. Qualquer outra pessoa estaria chorando. Talvez eu não seja como qualquer outra pessoa. Ela ficou em silêncio, me encarando. Você sabe de alguma coisa que eu não sei? Foi a primeira vez que ela perguntou isso de verdade. E ali eu soube que tudo estava funcionando. Vai dormir, Ashley. Amanhã você tem ensaio. 3 dias depois, o projeto da família do Ethan foi apresentado oficialmente. Houve um evento na faculdade com patrocinadores, gente importante. Ashley apareceu com um vestido novo comprado com dinheiro que eu sabia de onde vinha. Eu cheguei um pouco depois com a minha tia Sherine. Ela era responsável por uma parte importante do projeto e ninguém ali sabia disso. Quando Ethan nos viu, veio direto até nós. Obrigado por vir, doutora Sherine. Ah, foi um prazer ajudar. Ela respondeu com naturalidade. Sua sobrinha tem bom gosto para pessoas. Ashley estava do outro lado da sala observando, e eu vi exatamente o momento em que tudo mudou para ela, porque ela finalmente percebeu que dessa vez ela não estava no controle. Ashley ficou parada do outro lado do salão, observando. Sem se aproximar, eu vi claramente quando a expressão dela mudou. Primeiro, confusão. Depois, dúvida. Ela olhava alternando entre mim,
minha tia e o Ethan, como se estivesse tentando encaixar as peças. Meg apareceu ao lado dela e disse algo baixo. Ashley não respondeu. Ethan se aproximou de mim com uma taça. Sua tia intimida um pouco. Ela é assim mesmo. Ele deu um pequeno sorriso. Acho que eu devia ter percebido antes. Olhei para ele. Antes de quê? De tudo. Ele não explicou, mas não precisava. Quando você vai me contar o plano inteiro? Ele perguntou. Ainda falta uma parte, ele assentiu. Então eu espero. A recepção terminou algumas horas depois. O projeto tinha sido aprovado com novos patrocinadores. Ashley foi embora antes de todo mundo, sem falar com ninguém. Meg e Chloe foram atrás dela, com aquela expressão de quem já estava tentando entender o que fazer a partir dali. Eu fiquei mais um pouco ajudando minha tia. Na saída, Ethan caminhou ao meu lado. Qual é a última parte? Amanhã eu preciso fazer algo. Só ser você mesmo. Ele sorriu. Isso eu sei fazer. Naquela noite, quando cheguei no quarto, Ashley já estava lá, sentada na cama, com o celular na mão e a bolsa nova no chão. Eu comecei a me arrumar para dormir sem dizer nada, mas ela falou primeiro. Há quanto tempo você está envolvida nesse projeto? Alguns meses. Silêncio. E o Ethan sabia disso desde o começo. Foi a ideia dele. Ela ficou parada processando. Então, todo esse tempo? Sim. Eu deitei. Boa noite, Ashley. Ela não respondeu, mas eu ouvi. Ela ficou acordada por muito tempo, sem se mexer. No dia seguinte, teve o ensaio geral da peça. Ashley estava no elenco. Ela tinha conseguido um papel justamente porque o Ethan era o protagonista. Eu cheguei mais cedo. Sentei com Megan e Chloe. Você não se incomoda de ver eles juntos no palco? Megan perguntou. Não. Chloe inclinou um pouco a cabeça. Eles têm muita química na peça. Isso é atuação. As duas trocaram um olhar. O ensaio começou. Ethan era bom, natural, seguro. Ashley também estava bem, mas olhava demais para a plateia, como se precisasse de atenção o tempo todo. No intervalo, ela veio direto até nós. E aí, o que achou? Vocês dois estão bem? Ela sorriu, mas não da mesma forma de antes. O Ethan quer ensaiar comigo depois. Que bom! Ela esperou como se quisesse outra reação, mas eu não dei. Ela voltou pro palco. O terceiro ato começou. Era a parte mais importante. Tinha uma cena específica em que os personagens trocavam uma carta. No roteiro original era uma declaração, mas os atores podiam adaptar o conteúdo. Ashley entrou com um envelope, entregou para ele. Ethan abriu, leu. A expressão dele mudou devagar. Ele fechou o envelope, colocou sobre a mesa. Você não vai responder? Ashley disse seguindo o roteiro. Já respondi. Ele também seguia o roteiro, mas então ele saiu do roteiro, deu alguns passos à frente, olhou direto para a plateia e parou na minha direção. A resposta sempre esteve em outro lugar. O auditório ficou em silêncio. Aquilo não estava no ensaio anterior. Várias pessoas olharam para onde ele estava olhando. Ashley ficou parada no palco. Sem reação, Megan se inclinou. Isso não estava no roteiro, não? Você sabia? Eu não respondi. Não precisava. O ensaio terminou pouco depois. As pessoas começaram a sair. Ashley desceu do palco rapidamente e veio direto até mim. O que foi aquilo? Eu vi o mesmo que você. Ela me encarou. Você tá fingindo que não se importa há semanas, mas tá planejando tudo. Eu olhei direto para ela. Você passou 2 anos dizendo que eu não sabia escolher. Parei. Já pensou que talvez o problema não fosse isso? Ela ficou em silêncio pela primeira vez. Isso ainda não acabou. Ela disse. Peguei minha bolsa. Eu sei. E realmente ainda não tinha acabado porque tinha uma coisa que ela ainda não sabia. O ensaio tinha sido gravado e no dia seguinte todo mundo ia ver. O vídeo do ensaio foi publicado na plataforma da faculdade na manhã seguinte. Como sempre acontecia, nada fora do normal. Eu não precisei fazer nada, não mandei para ninguém, não comentei com ninguém, mas até o meio-dia, metade da faculdade já tinha visto. Era óbvio demais.
Ethan no palco, olhando diretamente para um ponto específico da plateia. E todo mundo sabia qual era aquele ponto. Ashley não apareceu no café da manhã. Megan e Chloe apareceram, mas sentaram longe de mim. Era sutil. Mas claro, elas estavam se reposicionando. Eu fui tomar café com a minha tia e sua colega de quarto. Ela perguntou. Ainda não sei. Ela tomou um gole de café. E isso ainda vai durar quanto tempo? Pouco. Ela assentiu. E o Ethan? O que tem? Ele ainda faz parte do plano? Pensei por um segundo. As duas coisas podem ser verdade. Ela sorriu de leve. E mudou de assunto. Naquela tarde, Ashley me procurou. Ela me encontrou na biblioteca, no terceiro andar, no lugar onde eu sempre estudava. O fato de ela saber onde eu estava já dizia muita coisa. Ela sentou na minha frente sem pedir. O vídeo tá em todo lugar. Eu sei. Ele fez aquilo de propósito. Provavelmente. Ela apoiou as mãos na mesa. Você pediu para ele fazer aquilo? Não. Ela me encarou. Emma, o que você quer? Silêncio. Quer que eu peça desculpa? Quer que eu diga que errei? Eu não respondi na hora. Posso fazer isso? Se for o que você quer. Eu olhei para ela. Em qual parte você errou? Ela travou. Com o Lucas? Pausa. E com o Mark? E com o Daniel? Silêncio também. E com tudo isso aqui, ela baixou o olhar. Eu achei que estava te ajudando. Era a primeira vez que ela dizia isso daquele jeito, sem arrogância. Mas ainda assim não era toda a verdade. Eu não quero um pedido de desculpa, eu disse. Ela levantou o olhar. Eu só quero que você entenda uma coisa. Pausa. Quando você se perguntar pro Ethan olhou para mim e não para você, ela ficou imóvel. Eu quero que você seja honesta com você mesma. Silêncio. Não por mim, mais uma pausa. Por você? Ela demorou alguns segundos. Por que você conheceu ele antes? Eu levantei minhas coisas. Porque eu não precisei forçar nada. Fechei o notebook. Ele escolheu, passei por ela e saí. Dessa vez ela não me seguiu naquela noite. Ethan me ligou. Desce. Tô aqui embaixo. Desci. Ele estava encostado no carro. Como da primeira vez, ela falou com você. Falou. E até onde ela consegue ir? Ele assentiu. E com você? Ela mandou mensagem. Pausa. Disse que não vai mais interferir. Eu respirei fundo. Para ela. Isso já é muito. Ele ficou em silêncio por um momento. E o plano? Eu olhei para ele. Era simples. Pausa. Você era o único cara que ela não conseguiu ter. Ele sorriu de leve. Então você me usou como isca, mais ou menos. E eu aceitei. Aceitou? Ele riu baixo. E o resto era só deixar ela agir como sempre. Silêncio. E você já sabia de tudo? Sabia? Ele me olhou. E mesmo assim não se incomodou. Eu pensei por um segundo. Me incomodei. Pausa. Mas eu precisava ver até onde isso ia. Ele assentiu. E agora? Eu respirei fundo. Agora acabou. Mas no fundo eu sabia. Ainda tinha mais uma coisa. A última semana de prova chegou e como sempre tudo mudou um pouco. As pessoas pararam de se importar com fofocas, com status, com quem estava, com quem. Todo mundo só pensava em estudar. Ashley também. Ela quase não falava. Ficava no quarto estudando, sem provocar, sem comentários. Megan e Chloe faziam o mesmo, mas ainda trocavam olhares, como se ainda estivessem tentando entender onde se encaixar agora. Eu passei a estudar na biblioteca, no mesmo lugar de sempre. Ethan começou a aparecer lá. Às vezes a gente realmente estudava, outras vezes a gente só ficava em silêncio. Era estranho, mas confortável. O último exame foi numa quinta-feira. Naquela noite, o prédio estava diferente. Gente indo embora, portas abertas. Malas pelos corredores. O semestre estava acabando. Quando entrei no quarto, Ashley estava arrumando as coisas.
Ela não tinha falado nada antes, mas era óbvio, ela não ia ficar. O contrato dela terminava ali. Eu comecei a arrumar minhas coisas também. Ficamos em silêncio por alguns minutos, até que ela falou: "Posso te perguntar uma coisa?" "Pode." Ela parou por um segundo. "Desde o começo, você já sabia que eu ia tentar ficar com o Ethan?" "Sabia." Ela sentiu devagar e mesmo assim deixou acontecer dentro de certos limites. Silêncio. Por quê? Essa era a pergunta real. Eu sentei na cama. Porque se eu te falasse, você não ia acreditar. Pausa. Se eu ignorasse, ia continuar igual. Mais uma pausa. Mas se você visse tudo acontecer sem poder mudar o resultado, olhei para ela. Talvez você entendesse. Ela ficou parada com uma blusa na mão. E você acha que eu entendi? Eu dei de ombros. Isso depende de você. Ela terminou de dobrar a roupa, colocou na mala, depois falou: "O Lucas me ligou ontem." Eu não respondi. Ele queria voltar. Pausa. Eu disse não. Olhei para ela. Por quê? Ela pensou um pouco antes de responder. Porque pela primeira vez eu pensei no que eu realmente queria. Silêncio. E não era isso. Eu não disse nada. Ela me olhou. Eu nunca tinha parado para pensar nisso antes. E pela primeira vez parecia verdade. Depois de alguns segundos, ela perguntou: "Você e o Ethan vão continuar juntos?" "Vamos." "Ele gosta mesmo de você?" "Gosta." Ela franziu levemente a testa. "Como você sabe?" Eu respirei fundo porque quando eu contei tudo para ele, ele não se afastou. Pausa. Ele só riu e quis saber o resto. Ashley ficou em silêncio. Isso é estranho? Ou talvez não seja. Ela não respondeu. Na manhã seguinte, as malas dela estavam prontas. Megan e Chloe apareceram para ajudar. O clima entre elas já não era o mesmo. Nada era mais igual. Antes de sair, Ashley parou na porta. "Emma." Eu olhei para ela. "Eu não sou uma pessoa ruim." Silêncio. Eu só não sabia por que fazia certas coisas. Eu assenti. "Eu sei." Ela pareceu surpresa. "Sabe?" "Sei." Pausa. "Aí por isso eu não te odiei." Ela ficou parada por um segundo. "A gente ainda vai se falar? Se você quiser." Ela pensou. "Talvez." E então saiu. Eu fiquei sozinha no quarto por alguns segundos. O lado dela completamente vazio, arrumado, como se nunca tivesse estado ali. Eu fui até a janela. Lá embaixo, o carro estava esperando. Ela entrou e foi embora. Megan e Chloe ficaram olhando, sem dizer nada. Era o fim. Mas não de tudo. O quarto ficou em silêncio depois que Ashley foi embora. Eu ainda fiquei alguns minutos parada ali, olhando o espaço vazio. Era estranho. Parecia que muita coisa tinha acontecido, mas ao mesmo tempo tudo tinha acabado de forma simples demais. Eta apareceu na porta. Pronta. Olhei ao redor uma última vez. Quase. Peguei a última caixa, a única que eu tinha deixado por último. Saímos juntos no corredor. Ele olhou para mim. "Como você tá?" Pensei por um momento. "Bem." Ele franziu levemente a testa. "Só isso?" Eu dei um pequeno sorriso. Não é aquela sensação de vitória. Pausa. É só tranquilidade. Descemos as escadas. Ele carregava a caixa. Eu só levava minha mochila. "Qual é a diferença?" Ele perguntou. Eu respondi sem pensar muito. "Vitória precisa que alguém perca." Pausa. "Isso aqui não." Saímos do prédio. O ar parecia diferente, mais leve. Eu olhei para trás uma última vez. A janela do quarto ainda estava aberta, mas agora não significava mais nada. "E agora?" Ethan perguntou. Eu respirei fundo. "De agora eu faço as coisas do meu jeito." Ele sorriu. "Parece um bom plano." Começamos a andar. Enquanto a gente se afastava, eu pensei em tudo o que tinha acontecido. Ashley precisava entender por conta própria.
Megan e Chloe iam ter que se reorganizar sem alguém para seguir e eu finalmente não estava mais presa naquele ciclo, porque no fim não era sobre ganhar de alguém, era sobre parar de aceitar o mesmo tipo de situação. Planos longos não servem para destruir ninguém. Servem onde tudo fica claro, sem discussão, sem briga, sem precisar provar nada. O resto, o tempo resolve.